Hoje em dia parece que está meio fora de moda escrever bem, escrever bonito, escrever com elegância. Os escritores que nós vemos aí geralmente têm escolhido a escrita mais direta, mais simples. Provavelmente eles pensam o seguinte: eu preciso me comunicar com o maior número de pessoas possível. Então, se eu tentar escrever de uma maneira um pouco mais rebuscada, um pouco mais elegante, talvez eu perca esse contato. Normalmente é esse o argumento, né? Então nós não vemos mais escritas com um pouco mais de exuberância, né? Aquela beleza, aquela preocupação estética. Hoje é muito difícil. Os escritores escrevem de uma maneira simples e direta. Provavelmente porque eles não enxergam na beleza do texto nenhuma função senão apenas um adorno estético, apenas um embelezamento. E porque também eles têm uma preocupação pragmática, utilitária, que é se comunicar com o maior número de pessoas possível. Eu fico pensando, imagine se Goethe pensasse assim, se Shakespeare pensasse assim. Eu vou me comunicar com o povão, então vou escrever da maneira mais simples para o povão entender. Nós não teríamos o Goethe, nós não teríamos o Shakespeare. Porque não pense que o pessoal daquela época, o povão, as pessoas mais simples, entendiam facilmente o que eles escreviam. Claro que não. Mas eles não galgaram o seu escrito, não balizaram o seu estilo pela grande massa. Eles escreviam do jeito deles, do jeito que eles entendiam que deveriam escrever. E as pessoas eram obrigadas a se elevar ao seu nível. Hoje isso meio que se perdeu. Então, quando você vê aquela preocupação estética de um Flaubert, de um Bossuet, sabe, aquela preocupação com estilo, hoje realmente é algo que parece estar fora de moda. Normalmente o escritor ele tem medo de escrever bonito. Eu não estou nem entrando no fato de boa parte dos escritores não saber escrever bem. Não é essa a questão. Mas muitos têm medo, inclusive, de escrever bonito. Porque eles têm medo de soar pedante. Eles têm medo de não conseguir se comunicar, eles têm medo de parecerem datados, fora de moda, né? Então eles evitam um texto mais rebuscado, evitam as construções mais complexas. E é óbvio que essa preocupação deles tem algum sentido. Tem que tomar cuidado. Claro que um texto rebuscado, mas que prime mais por uma beleza, ele tem o risco sim de se tornar meio parecer antiquado, de não se comunicar bem, tem o risco. Mas normalmente isso acontece quando o escritor não sabe manejar as letras. Isso pode acontecer, ele tentar escrever bonito e não saber como fazer isso. Ou então quando ele usa o embelezamento do texto apenas com uma preocupação estética e de impressão. Porque isso acontece também. Muitas vezes o cara escreve de uma maneira rebuscada apenas para parecer profundo, para parecer bonito. Ele escreve de maneira hermética apenas para parecer que tem um conhecimento que os outros não têm. Quando o escritor faz isso, é óbvio que ele não vai conseguir se comunicar. Mas quando ele se preocupa com a estética da maneira correta, por mais que ele não entenda, por mais que os escritores de hoje não entendam isso, essa preocupação, esse embelezamento do texto, ele leva, por incrível que pareça, por mais que as pessoas não entendam, a uma melhor absorção desse texto. Leva até a persuasão, a um caminho melhor à persuasão. É isso que muitos escritores precisam entender. Um texto bonito, ele não tem só uma função meramente estética, não é só visual. Ela tem uma função na comunicação.
como caminho de convencimento, como caminho de persuasão. Essa é uma função da estética, do estilo, que muitos escritores hoje em dia eles ignoram, não prestam atenção. Claro que, se você não construir direito, pode parecer sim um texto arrogante, pode parecer um texto incompreensível, pode parecer datado, pode parecer excêntrico. Então não adianta você ir lá e querer imitar o Padre Vieira, querer imitar o Rui Barbosa, não é isso. Isso vai apenas fazer com que seu texto seja estranho. Não é essa a questão. A questão é encontrar, usar a função da beleza para encontrar também o objetivo. Não é só a beleza pela beleza, mas perceber que o embelezamento de um texto também leva a uma melhor compreensão, também atrai o leitor para o seu texto e facilita a absorção do texto. Então, por exemplo, um texto que prima por uma musicalidade. É um tipo de beleza, né? Um texto assim, ele soa agradável ao leitor. Ele tem ritmo e facilita com isso a absorção do que está escrito. Então veja, uma função que parece meramente estética se torna um caminho facilitador da sua compreensão. Quando o autor escreve bem, bonito, isso também é simpático. O leitor, ele tem a sensação, talvez você já tenha percebido isso quando lê um texto bem escrito. Quando você lê um Goethe, por exemplo, você tem a sensação assim que você é um agraciado. Que, nossa, que beleza, isso é um presente para mim. Esse autor está me dando um presente. Então quando você se depara com um texto bem escrito, como leitor você se sente agraciado. E a partir do momento que você se sente agraciado, você simpatiza com o texto. E ao se simpatizar com o texto, você tende a absorvê-lo de uma melhor maneira também. Então veja que a beleza do texto tem uma função também nesse sentido. E a outra função que quase nunca é realçada é a função de autoridade também. Um texto bem escrito passa autoridade, e a autoridade facilita a persuasão. Então nós podemos dizer que o embelezamento do texto ajuda na persuasão, no convencimento, na persuasão. Porque quando você vê um texto bem escrito, a primeira coisa que você pensa é que o autor sabe do que está falando. Se ele tem a capacidade de escrever bem, se ele pode se preocupar com a estética do texto, é sinal que o fundo do texto, o conteúdo, ele domina. Esse é o raciocínio. E isso leva a considerar o autor uma autoridade. E a autoridade é um dos caminhos mais fortes para se obter a persuasão. Então, a questão é o seguinte: não é para você escrevendo forçar o estilo. Vou forçar o estilo. Vou parecer bonito. Não, isso vai fazer só você parecer excêntrico. Isso não funciona, mas é sim encontrar um ponto entre a comunicação direta, que tem sua função. Claro que a comunicação direta também é bom, porque facilita o entendimento, mas existe um ponto aí entre a comunicação direta e entre a construção bela. Existe um ponto aí que esses dois extremos podem se encontrar e se ajudar. E fazer com que o seu escrito seja melhor absorvido pelo leitor. Seja mais agradável ao leitor. Tenha mais impacto no leitor. Então toda a questão é o equilíbrio entre a agradabilidade da escrita fácil e da exuberância do belo. Eu quero dizer que tem dois extremos aqui. Às vezes é muito fácil, é muito simples, é muito direto. E isso pode ter um efeito reverso. Por ser muito simples e muito direto, pode causar uma certa antipatia do leitor. Ele pode ver aquilo e falar, pô, isso aqui é muito raso. Pode dar também essa impressão.
E tem o outro extremo, que é o belo exagerado, que pode parecer apenas um pavão, um texto pavão que só quer aparecer. Então a questão do escritor é conseguir encontrar o equilíbrio. Onde está esse equilíbrio? Onde está esse ponto que eu posso juntar o que há de melhor desses dois lados e colocar no meu texto da melhor maneira? Então, se você escreve ou pretende escrever, não abandone o belo, não fuja do belo, não tenha medo do belo. Apenas treine, exercite usá-lo de uma maneira que ele funcione bem para o seu texto.